Boa tarde. O nome da senhora completo? Maria de Fátima Florentino. Agora a senhora fosse no íntimo aqui, então eu vou fazer algumas perguntas, tá? Vou passar a palavra primeiro para o promotor, doutor Victor. Bom, Boa tarde, dona Maria. Tudo bem? boa tarde, tudo bem? Conta pra gente, a senhora era baseada do Teatro Marcelino Nobre? Sim, Por quanto tempo que vocês ficaram juntos? a gente ficou junto em circunstância de um ano, mais ou menos. Vocês moravam na mesma casa? Sim, Nesse dia aqui que a senhora foi esfaqueada, em primeiro lugar, ele teria ameaçado a senhora de morte caso a senhora não desse dinheiro para ele comprar a bebida? sim. Como que foi essa história? Conta pra gente. Então, foi um domingo de manhã, eu tinha recebido um convite para participar de um chá que fazia na igreja, sabe? Aí eu falei para ele que eu tinha que comparecer nesse chá. Aí ele foi pro bar, começou a beber. Aí quando deu o horário de eu ir, por volta de umas 3 horas, eu falei para ele, eu estou indo pro chá, mais tarde eu vou aí. Aí ele falou, então vai. Eu peguei e fui, mas ele já estava meio bêbado, né? Aí eu fui, cheguei lá, participei, tudo. Quando eu voltei para casa, ele não se residia na casa, a casa estava trancada. Aí eu me tinha levado a minha chave e fiquei esperando ele um pouquinho para pedir a chave. Liguei para ele e perguntei da chave. Ele falou que estava com ele. Aí eu falei para ele, então vem embora me trazer a chave. Ele falou, eu não vou agora. Aí eu peguei, fui à janela, entrei para dentro, peguei a minha chave, abri a porta e fiquei lá em casa. Ele veio aparecer por volta de umas 11 horas da noite, bêbado. Não sei se ele tinha usado drogas, se tinha só bebido. Ele queria dinheiro para beber mais. Eu falei que eu não tinha. Aí ele saiu, eu falei para ele, olha, Thiago, eu tenho que dormir, que amanhã eu levanto cedo para trabalhar. E você vai trabalhar mais tarde. Você também tem que trabalhar. Aí ele falou, saiu para a rua, eu tranquei a porta, tomei meu banho, deitei na minha cama e fui dormir. E ele começou a me perturbar. Aí falava para mim, abre a porta que eu não vou te machucar. Aí eu levantei, abri a porta, falei, você não vai fazer nada comigo? Ele falou, não. Aí eu abri a porta, ele entrou para dentro, eu não vi que ele tinha catado a faca. Aí eu fui no banheiro, aí voltei, falei, você vai dormir? Eu vou dormir, amanhã eu vou tratar cedo. Aí no que eu deitei, ele começou, porque eu vou te matar, porque eu vou te matar. Eu falei, bom, se você matar, você mata. Se você quiser, você mata. Simplesmente eu vou dormir. Quando você consegue, minha vista vai ficar forte. Aí ele pegou e ficou ali. Aí, como eu vi que ele estava muito alterado, eu voltei para o banheiro e fechei a porta. Eu falei, eu vou ficar aqui no banheiro, ele aqui no banheiro, ele não vai entrar. Aí, não sei que Deus, eu peguei e saí fora. Aí eu gritei por socorro, pela janela. Aí os vizinhos começaram a ouvir eu gritando socorro, e foi aonde que ele levantou a faca e me deu bem no meu peito. Mas eu não vi que ele tinha me curado. Eu só vi quando eu coloquei a mão no meu peito e eu vi o sangue. Aí os moleques entrou pra dentro, eu lá com ele, me fez com o médico. Aí eles pegaram e tiraram para fora e mandaram chamar o nosso. Depois disso, eu não vi mais nada. Entendi. Então, quando a senhora gritou por socorro, ele esfaqueou a senhora no peito. Ou seja, Que tipo de faca que ele usou, dona Maria? eu não vi que tipo de faca que ele usou. Não viu? Essa faca quebrou na hora que ele esfaqueou a senhora? Não sei. Eu não sei porque os meninos me tirou, as molecadas me tirou de lá de dentro e me levou para fora. Uhum. E foi só uma facada que ele deu na senhora? Foi só uma facada.
no momento que ele estava na casa, os vizinhos ingressaram na casa, é isso? Sim, E conseguiram segurar o Thiago? consegui. Pela forma que ele está vindo em cima da senhora, ele iria continuar com a casa da senhora? Ah, eu acho que sim. Tá certo, dona Maria. Então houve essa ameaça por parte dele e depois ele veio e esfaqueou a senhora. Sim, E a senhora foi para o hospital da Zona Norte, é isso? fui. Consta aqui no depoimento da senhora na delegacia que foi feita só uma única sutura, é isso? Porque não chegou a ser tão profundo. Não. Só deu alguns pontinhos só. Tá certo. E depois disso, a senhora viu o Thiago novamente? Eu vi ele um tempo depois, que a mãe dele me pediu socorro, que ela queria internar ele numa clínica. Entendi. Aí ela me pediu socorro e eu dei socorro para ela. Aí ela arrumou uma clínica lá em Mato Grosso e depois disso eu não a vi mais. Tá. E deixa eu só perguntar uma outra coisa que eu esqueci. Quando a senhora foi para o hospital, a senhora ficou internada? Não. Não chegou a ficar internada? Não, só fiz a avaliação, dei conta e depois de lá eu fui para a delegacia. Certo, então, dona Maria. A senhora chegou aí para o IML fazendo um laudo de lesão corporal? Não. Não chegou aí? Não. Só um detalhe, dona Maria, porque eu gostaria de ver com a senhora o nome da mãe da senhora é a Divina de Almeida Florentino e o pai Hortêncio Florentino? Isso. Isso, tá certo. Sem mais, né? Ok. A defensora? Apenas uma pergunta. Boa tarde, dona Maria. Boa tarde. A senhora relatou que a senhora entrou dentro do banheiro Sim. na hora que você percebeu que o Thiago estava um pouco mais alterado. Isso. Desculpa, eu não entendi como foi o inteirinho que você saiu do banheiro. Você saiu do banheiro em qual momento? Eu saí do banheiro a hora que ele foi na área, que na minha casa tinha uma linha por fora, sabe? Pra fora. Sim. Aí eu fui pro quarto. E foi antes que ele saiu de lá da área e veio pra cima de mim no quarto. E foi a hora que eu trepei na janela para gritar socorro para os vizinhos. Tá, entendi. Sem mais perguntas. Dona Maria, Oi. a senhora não sabe por onde ele anda agora, onde ele está, não tem notícia dele? Não, já faz muitos anos que eu não tenho mais contato com ninguém deles. Então tá certo. Obrigado, dona Maria. A senhora está dispensada já. Agora nós vamos ouvir o Thiago, vamos ouvir ele por vídeo, porque também ele está morando em outro estado, então ele só vai ser ouvido em razão disso. Thiago, bom dia. Está nos ouvindo? Então tá, vamos começar a sua oitiva, só um minutinho. Thiago, o seu nome completo? Thiago Marcelino Nome. Thiago, então nós vamos lhe fazer algumas perguntas, você não é obrigado a responder nenhuma delas, tá? Aqui o interrogatório hoje faz parte da sua defesa, onde se você quiser, você pode me esclarecer, né, o fato que você está sendo acusado. Thiago, hoje você é casado, solteiro? Eu sou casado. Tem filhos? Eu sou uma filha de um Thiago. Certo. Trabalha do que, Thiago? Eu trabalho com funerária de pintura. Certo. O seu endereço, onde você está morando agora? No Chapadão, em Campo Grande. Campo Grande, Rua dos Cereiros, Sucesso. Certo. Além desse processo aqui, você tem algum outro processo, Thiago? Oi? Além desse processo aqui, você tem algum outro processo criminal? Não. Não? Certo. Thiago, esse fato aqui que você é acusado teria acontecido no dia 26 de setembro de 2016,
Segundo consta aqui, você teria tentado matar Maria de Fátima Florentino, dando uma facada nela. Diz que foi razão de ela não te dar dinheiro, porque você queria dinheiro para poder consumir bebida alcoólica. E que, né, vocês na época que conviviam juntos, seria também o crime também de tentativa de feminicídio. Sobre esse dia, sobre esse fato, o que aconteceu, Thiago? Eu podia responder a pergunta aqui no advogado Caio? Pode. Então eu vou passar para ele, já para ele fazer as perguntas para você daí. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Sim. Maravilha. Thiago, segundo consta aqui nos seus depoimentos que você prestou, tanto na delegacia como na audiência de instrução, você pouco se recorda do dia dos fatos. Você confirma ainda essa versão? Sim. Eu tinha uma vida, né, eu vivia muito a parte de bebida, né? Eu já tinha né? E o que acontece? No dia do ato, eu levei muita pancada na cabeça, né? Eu tenho que na parte de 10 horas eu era apagado, eu não me importava de nada. A única coisa que eu me recordo é que eu era do 25 e era fora, né? Certo. E como que é a sua vida hoje? Alguma coisa mudou? Você continua o mesmo? Ainda é viciado? Tem vício em bebidas, vício em drogas? Então, depois que aconteceu isso, eu procurei um clínico para pegar ele para cá, né? Não é outro tipo de vida, né? Essa vida para mim não era diária demais, né? Daí eu fui para Chapadão do Sul, daí eu fiquei numa clínica lá 1 ano, aí nesse tratamento, eu até trabalhei na clínica, tem um registro que eu trabalhei lá com ele, né? Daí eu conheci o esposo, e ela foi para lá, conseguiu uma casa, alugada, meu bebê, a coisa, o esposo foi para lá, ele se casou, não me diz, ele se casou, depois eu se chamou na graça, hoje em dia sou batizado na pregação de cidade, e o que acontece? Eu tive 2 filhos, era muito jovem, quando eu comecei a criar ela tinha 6 anos, e eu fiquei com uma filha que tem 3 anos. Eu digo, faz aluguel, né? Mas, enfim, uma vida que eu consigo estar pensando na vida, na família. Estou congregando, estou indo na igreja, estou na vida, estou dedicado somente a Deus. Isso que aconteceu foi uma vida que era uma vida, né? E hoje em dia eu vivo uma vida que é pelo caminhar de Deus. Entendi. Sem mais perguntas. Obrigado, Thiago. Os jurados alguma pergunta? Não? Então, pode concluir. Thiago, então você está dispensado, mas se você quiser acompanhar o julgamento, ele está pelo YouTube, tá? Você pode acessar lá e acompanhar. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Então, já dando prosseguimento, então, passa para o Ministério Público a sua manifestação. Excelentíssimo senhor juiz-presidente desse tribunal do júri da nossa comarca de Londrina, Dr. Paulo César Rodão, mais uma vez aqui a oportunidade para dirigir a Vossa Excelência os meus cumprimentos, as minhas saudações, as minhas homenagens, destacando sempre as qualidades de Vossa Excelência na direção dos processos e das sessões da primeira vara criminal, do plenário do Tribunal do Júri, sempre de forma didática, coerente, rápida, prestativa, atendendo a todos com a gentileza que lhe é peculiar. Meus cumprimentos, minhas saudações. Excelentíssima senhora defensora da vítima, a doutora Andréia Pereira Rosa, meus cumprimentos, minhas saudações por estar aqui
atuando em defesa da vítima nessa oportunidade, atendendo também ao chamado, à nomeação da Justiça. Meus cumprimentos, minhas saudações. Ao excelentíssimo senhor defensor, Dr. Clárisson Aparecido Lemos, meus cumprimentos, minhas saudações, pela forma também aguerrida com que procede todas as defesas e também a sua participação nas sessões plenárias do Tribunal do Júri, destacando, como já fiz anteriormente, que a nossa discussão aqui não ultrapassa o limite do processo, não ultrapassa o plano das ideias. Meus cumprimentos, minhas saudações, que estendo também à doutora Monique. Aos nossos servidores da primeira vara criminal, o Tiago, o outro Tiago e o Odin, pela forma sempre prestativa, atenciosa com que os senhores nos atendem. Também aos servidores dos nossos gabinetes, representados aqui pelo João, da mesma forma, pela maneira atenciosa com que vocês sempre também nos atendem. Aos militares que estavam aqui, ao militar que ainda nos acompanha lá no fundo, também meus cumprimentos, minhas saudações pela forma atenciosa, prestativa, com que os senhores também sempre nos atendem. As senhoras e os senhores jurados, acho que todos já participaram, se alguém não participou ainda. O senhor nunca participou? Não. Vai ser rápido hoje. As senhoras e os senhores jurados, então, meus cumprimentos, minhas saudações, por estarem mais uma vez aqui junto com a gente, ajudando na produção da justiça na comarca de Londrina, como sempre coloca o doutor Rodão ao final das sessões de julgamento. E cumprimentos aqui, destacando que hoje as senhoras e os senhores são as pessoas mais importantes dentro dessa sala, como a maioria já me ouviu dizer aqui nesse mês. Hoje as senhoras e os senhores vão carregar o peso da capa preta, vão ter a oportunidade, segundo aquilo que diz a lei, de dar uma decisão sobre o que deve acontecer com o acusado, com mais de um Tiago. Hoje temos 4 Tiagos, os 2 do Sérgio Justiça, o acusado e eu, tem mais um Tiago, 4 Tiagos, sobre o que deve acontecer com ele. Ele deve ser condenado, ele deve ser absolvido, sobre quais circunstâncias uma ou outra coisa pode acontecer. Para que os senhores tenham condições de fazer esse julgamento, dar uma decisão, a lei diz que o promotor e o advogado têm que vir aqui na presença dos senhores e ajudá-los a encontrar dentro do processo quais são as peças desse quebra-cabeça, quais são as provas que foram produzidas. E essas provas podem levar a uma decisão de condenação ou, ao contrário, uma decisão de absolução. De uma maneira bastante simples e objetiva, o que nós vamos procurar dentro do processo? 4 coisas, 4 peças, 4 provas. Primeiro, o fato ocorreu, a vítima levou a facada, recebeu um machucado. 2, foi o Tiago acusado, o autor dessa facada. 3, existe alguma circunstância que possa excluir o crime ou impedir a aplicação da pena? 4, existe alguma circunstância que possa fazer a pena aumentar ou, ao contrário, que possa fazer a pena diminuir? De uma maneira simples e objetiva, são essas 4 coisas que a gente vai procurar hoje. Obrigado, João. João, por favor. Pode ir. Laudo do IML, Maria de Fátima. Sobe um pouquinho mais, João. Aqui na parte do exame. Pequena lesão na região da mão esquerda, 1,5 cm de extensão, sendo realizado no atendimento hospitalar, a anestesia e exploração da ferida, possuía 2 centímetros de profundidade, atingindo a pele e tecido celular subcutâneo, sem sangramento importante. Este é o ferimento
que a Maria de Fátima recebeu. Tá? Ela falou no depoimento, o promotor à época perguntou para ela, a senhora foi lá no ML? Não fui. Como é que fizeram o laudo do ML? Através do prontuário do hospital. O perito do ML pegou o prontuário do hospital e fez o laudo a partir do prontuário. Normal, tá? Põe para mim, João, por favor, 5.7. Sobe mais. Tem uma fotografia aí junto. Essa é a lesão, tá? No peito do lado esquerdo. Isso aqui responde para a nossa primeira pergunta. O fato ocorreu. A Maria de Fátima levou um golpe de faca que causou mulheres feridas. Aí, não há dúvida a respeito disso. Segunda pergunta, segunda resposta. Foi o Tiago que deu esse golpe contra a então companheira dele? João, por gentileza, 289.1, página 4. Como eu não tive oportunidade de fazer perguntas, Tiago, baixa um pouquinho, João. Não, ao contrário. Isso. Dá um zoom. Aqui está transcrito, está na mão da senhora, dos senhores, essa transcrição, tá? O depoimento do Tiago na primeira fase do processo. Diz lá que nesse dia tinham se desentendido, que não estava em casa, que estava fora, e ficou tomando o dia inteiro. E na época também usava drogas. Que aconteceu esse fato, mas não se recorda muito. Que levou algumas pancadas na cabeça e ficou desacordado por 10 horas. E foi espancado, teve até uma lesão no olho direito. Não se lembra muito bem o que aconteceu. Falou para a delegacia que não se recordava. Esse depoimento do Tiago na primeira fase do processo. Além disso, João, por favor, 5.17. Na próxima página, passou o dia no boteco, tomando cerveja, tomando pinga e tal, que não se recorda de ter ameaçado sua esposa, tampouco de ter usado uma faca para fazê-lo, que recorda vagamente que passou a ser agredido, não sabendo dizer quem as pessoas que agrediu, que depois desfaleceu, quando acordou já estava no hospital. Sobe um pouquinho mais. Ficou internado sob escolta e até o presente momento não sabe exatamente o que aconteceu. E sob sua convivência com a Maria de Fátima, sempre tiveram uma relação tranquila, não apresentando histórico de violência, e que não se recorde de mais nada que possa esclarecer. Resumindo, em momento nenhum ele negou. Eu sei que teve isso, não sei quando é que foi, mas em momento nenhum ele negou a existência do fato, ou negou que ele tivesse sido autor do fato. Então nós temos aqui a resposta para a segunda pergunta. Foi ele? Foi. O fato aconteceu, foi o Tiago. 3. Existe alguma circunstância que possa excluir o crime ou impedir a aplicação da pena? Quando é que existe essa circunstância? Quando está presente, por exemplo, não é o caso desse processo, a legítima defesa, o estado necessário, cumprimento legal, obediência hierárquica, coação irresistível, incapacidade mental, tudo isso pode excluir ou impedir a aplicação da pena. Depende de qual circunstância vai estar presente. Tem alguma coisa aqui nesse processo que passe perto de uma dessas 6 situações que eu até perguntei,
Doutor, mas ele estava virado no pó e com o rabo cheio de cachaça. Tem um laudo médico, processo, dizendo que ele era dependente de droga ou de álcool, em razão da dependência, estava impedido de saber o que estava fazendo, ou de se comportar de acordo com aquilo que ele entendia. Não tem. Não tem nenhuma circunstância que possa excluir ou impedir a aplicação da vida. Quando é que o doutor Roldão vai fazer essa pergunta para as senhoras e os senhores? Quando ele perguntar, o jurado absolve o acusado? Quando que o jurado absolve o acusado? Quando apresenta algumas circunstâncias que possam excluir ou impedir a aplicação da pena. No caso aqui, o jurado absolve o acusado? Não. Fato. Tem circunstância para aumentar a pena? Ou para diminuir a pena? Qual é a pena do homicídio? 6 a 20 anos, se for um homicídio simples. 12 a 30 anos, se for um homicídio qualificado. Feminicídio, o que é? É um homicídio qualificado. Ou seja, um homicídio com uma circunstância que faz a pena aumentar. Foi descrito aqui na acusação. O Tiago Marcelino Nobre agiu por motivo fútil, cometeu o crime, impelido pela negativa da vítima em emprestar dinheiro para comprar bebida. É a primeira circunstância que vai fazer a pena aumentar. Motivo fútil. O que é um motivo fútil? Daquele que se contrapõe ao motivo nobre. Fútil, pequeno, mesquinho, irrelevante, desproporcional, repugnante, se contrapõe ao motivo nobre, relevante, justificado. Dá uma facada no peito da sua companheira, porque ela se recusou a te dar dinheiro para você continuar bebendo, é um motivo fútil, não é um motivo nobre. Em que lado daquela balança lá a gente está? A gente está do lado do fútil, a gente está do lado do nobre. Discutir por causa de cachaça. É a primeira circunstância que vai fazer a pena aumentar. Segunda circunstância. O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Uma vez que o denunciado Tiago perpetrou no contexto de violência doméstica e familiar. Por que será que o Tiago deu uma facada na Maria e não na vizinha? E não em alguém que estava passando na rua? E a Maria que era a companheira dele. Ela que estava dentro da casa. É com ela que ele mantinha uma relação de convivência, de companheirismo, que caracteriza a violência doméstica. Existe uma relação íntima que afeta ele, réu e a vítima? Sim, existia. Né? Em razão dessa relação, desta proximidade entre os dois, o fato aconteceu. Se o Tiago tivesse ido pedir dinheiro emprestado para a vizinha, e a vizinha falasse, não vou dar dinheiro para você não, caixa seco, cacete. Ele tivesse dado essa facada na vizinha, era feminicídio? Não, não era. Porque não existe essa relação com violência doméstica entre o Tiago e a vizinha. O Tiago e a Maria. É isso que caracteriza o feminicídio. Doutor, pode ser feminicídio mais motivo fútil? Pode. Isso já não há mais discussão a respeito. O Supremo e o STJ já decidiram. A circunstância do feminicídio de natureza objetiva. Basta que exista o contexto da violência doméstica, é feminicídio.
E o fútil? O fútil é motivo. O motivo é sempre subjetivo. Então a gente pode fazer essa acumulação, essa junção de algo objetivo, feminicídio, com algo subjetivo, que é o motivo fútil. Não existe mais discussão a respeito disso. O fato aconteceu, foi o Tiago. Ele deve ser absolvido. Tem alguma circunstância para isso que impedir a aplicação da pena? Não tem. Não deve ser absolvido. Tem circunstância para aumentar a pena? Tem. O motivo não é nobre, relevante, justificável, pelo contrário. Ele praticou o crime nesse contexto da violência doméstica, que caracteriza o feminicídio. São duas circunstâncias que vão fazer a pena aumentar. Tem circunstância para diminuir a pena? Tem. Tentativa. A lei não pune o crime tentado valendo uma pena do crime consumado. Né? Quem mata é uma pena, quem tenta matar é outro. Uma circunstância, a tentativa é uma circunstância para fazer a pena diminuir. Poderia ter mais uma? Poderia. Se o Tiago tivesse vindo aqui hoje, como lá atrás, e dito, não, eu dei a facada nela, mas eu não lembro bem certo o que aconteceu. Ele confessou. Não confessou. A confissão é uma circunstância que faz a pena diminuir. Mas ele não confessou. Então hoje a gente tem uma circunstância que vai diminuir, a tentativa. Mas não tem a confissão. Como eu disse, ele não negou. E aí, surgem os detalhes. Como a gente está tratando aqui de um crime tentado, a gente tem que ter em mente o seguinte. Acho que eu não fiz isso esse mês ainda. Vamos ver. Como a gente está tratando de um crime tentado, nós temos que entender o seguinte: o crime tem um caminho. Ele começa num lugar e termina no outro. Quando é que o crime começa? Fases do crime. Imagina o que eu vou fazer. Fase da cogitação. Mentalmente eu me preparo para o que eu vou fazer. Até que eu não sou comigo. Preparação. Eu vou até o local. Eu arranjo uma faca. Eu atraio a vítima. Salvo raras exceções até que eu não sou comigo. A preparação não é comigo. Salvo alguma exceção muito específica. Eu pratico o primeiro ato capaz de produzir o resultado. Início da execução. Quando eu dou uma facada no peito de alguém, eu pratiquei um ato inequívoco para produzir o resultado, morte. Eu não vai ficar uma queda. Dá uma facada no peito. Aqui começa a execução. Doutor, mas o resultado não aconteceu. Por que o resultado não aconteceu? O cara quebrou. Por que o resultado não aconteceu? Porque a Maria teve ajuda, gritou e teve ajuda dos vizinhos. Por que o fato aconteceu? O resultado aconteceu? Porque ela foi socorrida e teve um atendimento médico competente, eficaz. Tudo isso
que impediu a produção do resultado é circunstância alheia à vontade do autor do fato. Qual é a vontade do autor do fato? Dá uma facada no peito da Maria para matar ela. Como ela mesma disse, ele já estava me ameaçando desde lá de trás. Só que ele não conseguiu o resultado por uma circunstância alheia à vontade dele. A faca quebrou. Os vizinhos entraram. A Maria foi socorrida. Isso caracteriza a tentativa. O resultado não ocorre por uma circunstância alheia à vontade do autor. Eu preciso interromper a execução para caracterizar a tentativa? Não. O que eu preciso é não ter o resultado. O resultado pode não ser alcançado por qualquer circunstância, desde que ela seja externa. A vontade dele, alheia à vontade dele. Daí por que surge a seguinte pergunta. Como dele, o começo é mais fácil. Primeira pergunta que o Dr. Rodão vai fazer. 26 de setembro de 2016, meia-noite 30, Rua Brasil Machado. A Maria de Fátima recebeu um golpe de fato que produziu nela aqueles ferimentos que não no alto? Sim. O fato aconteceu? Sim. Segundo quesito, segunda pergunta. O Tiago concorreu com a prática do fato, desferindo o golpe contra a vítima? Sim, foi ele. Terceira pergunta, e aqui é a nossa explicação. O Tiago, assim agindo, ou seja, dando a facada contra o peito da Maria, deu início à execução de um crime contra a Maria de Fátima, um crime de homicídio contra a Maria de Fátima, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A faca quebrou. Após os gritos de socorro, os vizinhos ingressaram na casa e contiveram o réu. Por que o resultado não aconteceu? Por uma circunstância alheia à vontade dele. Quarta pergunta. O jurado absolve o acusado? Absolve o Tiago? Existe alguma circunstância para excluir o crime ou impedir a aplicação da pena? Não, não existe. Doutor, mas o Tiago mudou de vida. Agora ele dedica a vida dele a Deus. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo. Então nós vamos pagar o passado dele. É isso. Isso chama clemência. O que é clemência? Perdão. Quando que a lei prevê o perdão como forma de excluir a punição, de excluir a pena? Só em dois casos. Primeiro caso, no crime de homicídio culposo, aquele praticado sem intenção, quando as consequências do crime atingem o autor do fato de maneira tão grave que a pena se torna desnecessária. Exemplo, um pai que capota o carro e mata o próprio filho, estava do lado dele. Homicídio culposo. Ele vai ser responsabilizado pela morte do filho. A lei diz, olha, essa consequência, perder o filho, é tão grave que a pena é desnecessária. Segundo caso, no crime de lesão corporal culposa, quando as consequências da infração atingem o autor do fato de maneira tão grave. É o mesmo exemplo. Capotou o carro e o filho sofreu uma lesão corporal, perdeu um braço.
vai ser responsabilizado pela lesão corporal, além disso. Conviver com o filho sem braço já é suficiente, a pena é desnecessária. São só essas duas hipóteses que a lei predica. De clemência, perdão. Pode dar perdão no júri? Não pode. Tem que ter fundamento razoável. Além disso, quinta pergunta. Ô Tiago, praticou o delito acima descrito por motivo fútil, isso que impelido pela negativa da vítima em emprestar dinheiro para comprar bebida? O motivo foi esse? Ele pediu dinheiro e a Maria negou? Sim. Qual é o motivo? Alguém alegou outro motivo? Não, ninguém alegou outro motivo. O último motivo alegado é esse. Esse motivo, atacar alguém porque essa pessoa se negou de dar dinheiro para você encher o rabo, é um motivo fútil, pequeno, mesquinho, insignificante, repugnante, ou é um motivo nobre? O Tiago, sexta pergunta, agiu contra a mulher por razão da condição do sexo feminino consistente em violência doméstica e familiar na modalidade física e psicológica? Por que foi que o Tiago atacou a Maria? Porque a companheira dele. Eles tinham uma relação de convivência que caracteriza, da forma como eu falei, a violência doméstica. O crime de feminicídio, que nada mais é do que um homicídio, uma circunstância que faz a pena aumentar. Essas são as perguntas e essas são as respostas. Para que a gente possa aqui encerrar, e depois eu vou passar a palavra para a doutora, eu quero juntar o último ato do jurado, colocar a cédula da urna, dizendo sim ou não. Isso. O primeiro ato do jurado, depois está o compromisso. Deve se sentar nessa cadeira. O que diz o compromisso? O senhor fica participando. A gente fica esperando o nome ser chamado e não presta atenção na frase, né? Eu, jurado, prometo decidir com imparcialidade. Não sou parente, não sou amigo, não sou inimigo, não tenho interesse pessoal nenhum no resultado do processo. Isso é sempre imparcial. Eu, jurado, prometo decidir de acordo com os ditames da justiça, ou seja, da forma como manda a lei. E o jurado é juiz. E a primeira obrigação do juiz é cumprir a lei. Vamos decidir de acordo com aquilo que a lei manda. 3. Eu, jurado, prometo decidir de acordo com a minha consciência. O jurado só responde o juiz sim ou não, colocando o voto não. O motivo sim, o motivo não, só vai ficar na consciência dos senhores. E aí eu completo esse juramento. Eu, jurado, prometo decidir de acordo com a prova que foi produzida no processo. Por quê? Porque isso é um requisito de validade da decisão. Aquela decisão dada fora do processo, contrária à prova que foi produzida, ela pode ser anulada, cancelada, se tiver um recurso lá no tribunal coletivo. O tribunal, em outras palavras, vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, o jurado decidiu fora do processo, ele não entendeu o processo. Essa decisão não vale, cancela, anula o júri e faz o júri de novo. Para que o jurado tenha oportunidade de conhecer melhor o processo. Esse requisito de validade é o que se chama de soberania. Só o jurado decide, condenado ou absolvido. O tribunal pode sim anular a
decisão, cancelar a decisão, mandar fazer o júri. E para encerrar, hoje aqui, essa circunstância é bem limitada, a segunda garantia que é dada ao tribunal do júri, aos jurados, ao júri como instituição, é a garantia do sigilo. No momento da votação, só vamos estar nós aqui. O doutor Roldão, com os auxiliares, não vai ter oral, não está presente, não vai ter vídeo, não vai ter ninguém assistindo, não vai transmitir a sessão do YouTube, tá? Para que os senhores tenham tranquilidade, não se sintam constrangidos, não se sintam ameaçados, não se sintam intimidados, incomodados, a dar uma decisão nesse ou naquele sentido. Além disso, segunda parte do sigilo, o doutor Roldão, na hora de ler os votos, fazer a apuração, ele só vai ler até o quarto voto sim, ou até o quarto voto não. Se ele ler 7 sim, todo mundo sabe que o 7 até o 5. Se ele ler 7 não é a mesma coisa. Então a decisão sempre for maioria. 4 com um lado, 4 do outro. Encerra a votação, o doutor não vai ler os demais votos. Fazendo isso, se as senhoras, os senhores concordarem comigo, vão estar, então, acolhendo aquilo que vem sendo dito aqui pelo Ministério Público desde 2017, quando esse processo começou, pedindo, então, a condenação do Tiago pelo crime de feminicídio tentado por motivo fútil, homicídio com a circunstância de algum feminicídio e a circunstância de algum do motivo fútil na forma tentada. Esse, então, é o nosso pedido para as senhoras e para os senhores. Desde logo eu agradeço pela atenção, pela paciência e passo a palavra para a doutora Andréia continuar a nossa exploração. Excelentíssimo senhor doutor juiz e presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Londrina, meus cumprimentos e também meus agradecimentos pela honrosa avaliação da minha pessoa para atuar nesse caso. Mais uma vez, Vossa Excelência demonstrou possuir todas as qualidades de um juiz de primeira categoria, conduzindo o processo com muita imparcialidade, serenidade, paciência, como sempre. Estendo também meus cumprimentos ao doutor Tiago, que de forma tão brilhante explanou todas as provas e de forma alguma manipulou provas ou criou provas. Pelo contrário, demonstrou bastante pureza, bastante eficiência no objetivo do dia de hoje, que é buscamos com certeza a condenação desse réu Tiago. Meus cumprimentos, doutora. Cumprimento a bancada da defesa, a pessoa do doutor Clarkson, doutora Monique. É um prazer conhecê-los hoje, em lados opostos, mas atuando em busca da justiça. Né? Cumprimento também os oficiais de justiça aqui presentes, os policiais militares que de forma tão cordial fazem segurança nessa casa de justiça. Muito obrigada a vocês. E os serventuários da justiça, cartorários, assessores, né, da magistratura, Ministério Público, que vem trabalhando arduamente para que essa sessão hoje possa acontecer. E os demais presentes prestigiam aqui essa sessão solene hoje. Os senhores jurados, cumprimento nossas excelências, que hoje são os juízes de fato desse processo, e como na fala do doutor, as pessoas mais importantes aqui hoje. E a quem a gente deve todo
melhor decidir e fazer justiça. Não só na vida do réu Tiago, mas também na vida da Maria. Essa mulher precisa de justiça. Eu confesso a vocês que é a primeira vez que eu assumo na tribuna por parte da acusação. Quando fui nomeada pelo magistrado da assumir ao lado do promotor na acusação, fui ver quem era essa vítima, por que teria que atuar nesse processo. Daí eu vi que a vítima, a Maria, era uma Maria humilde, uma Maria simples, uma Maria que precisava de voz nesse tribunal, precisava da minha voz para que ela seja ouvida e respeitada. Por isso, assim, eu assumi esse processo e tenho certeza que vocês vão ter a mesma visão da Maria que precisa de justiça e desse réu que precisa ser condenado. Que apesar de ter sido hoje ouvido, dizendo que mudou de vida, isso contra ele hoje. Mas o passado, não tem como apagar o passado. O que fizemos ontem está registrado. Ele está registrado. Precisa de uma condenação, precisa de uma resposta da justiça para ele. E é em busca disso que nós precisamos. Hoje eu não pretendo me estender muito, até porque entendo que o Tiago estamos de forma brilhante e até eu o assunto. Mas preciso falar com vocês sobre a gravidade desse fato praticado pelo Tiago contra a Maria. A Maria, essa pessoa humilde, essa pessoa que procurava o quê? Naquela noite de 2016. Procurava, frequentou a igreja, o culto da igreja, o evento da igreja, e depois disso buscava o quê? Ir para casa, descansar, tomar seu banho, dormir e para retomar sua rotina no outro dia. E ao contrário disso, a Maria foi surpreendida. Aquele dia, o Tiago decidiu ser Deus e dizer que aquele dia era o último dia da Maria. Ele assumiu a posição de Deus e apontou para ela que seria o último dia da vida dela. Ora, se isso não é uma tentativa de homicídio, se isso não é um homicídio, se isso não é atentar contra a vida de uma pessoa, eu confesso para vocês que não sei para que esse artigo 121 do Código Penal. Ele só não conseguiu, por quê? Porque ela tinha vizinhos corajosos, vizinhos atentos, que escutaram o socorro dessa Maria e adentraram os meios do casal, sem querer adentrou e, caso contrário, o mal maior dessa mulher poderia ter certamente acontecido. Então, julgados, pensem bem, não existe autos, prova nenhuma de que a Maria tenha provocado aquela situação, de que ela tenha contribuído de alguma forma para aquele evento que ele busca. Não, ela buscava dormir, buscava descansar quando foi surpreendida. Então, não teve atitude dela provocando a atitude desse réu, do Tiago. Ele atentou porque ele quis ser Deus e quis dizer que era o último dia da vida. E só não conseguiu porque, por circunstâncias alheias aí, que já foram até explicadas, né? E eu confesso para vocês que o que mais me chamou a atenção nesse processo, ao ver o depoimento desse réu durante o processo e até mesmo hoje, é a frieza dele. Em momento algum, o Tiago demonstrou qualquer arrependimento, qualquer tristeza em relação àquele evento. Ele estava preocupado com o quê? Com a pena que ele terá que cumprir. Essa é a preocupação dele hoje. Por isso, eu me identifico. Eu hoje frequento a igreja. Hoje eu tenho um filho de 3 anos. Mas arrependimento do que ele fez com a Maria lá atrás,
dia, estão voltando para casa e são surpreendidos com uma pessoa que coloca uma arma na sua cabeça, querendo te assaltar. E vocês, nesse momento, pegam uma faca e atingem o coração dessa pessoa. Isso é legítima defesa. Isso é uma tentativa de homicídio. Agora pense de forma diferente. Vocês decidem pegar uma pessoa sem motivação nenhuma. É porque eu quero aquela pessoa. Uma pessoa que não tem capacidade, que tem uma capacidade física inferior a de vocês, que não tem condição de se defender. Pega uma faca e atinge o coração dessa pessoa. Se isso não for homicídio ou tentativa de homicídio, eu não sei mais o que é. A definição de tentar, de matar alguém e dar, por consequência da tentativa. Isso é uma tentativa. Isso é um homicídio. E é isso que nós estamos julgando aqui hoje. É isso que vocês, que vossas excelências vão julgar aqui hoje. É uma tentativa de homicídio. Hoje é o dia de romper com o ciclo da violência. Com esse ciclo da violência. Como? Aplicando a lei. Aplicando a lei com rigor. Fez, pague. Fez, tem que pagar. Fez, tem consequência. Fez, tem que ser condenado. É isso. É assim que nós rompemos com o ciclo da violência. Não é, mas foi só uma coisinha. Mas foi só uma briga familiar. Foi só um desentendimento. Ele foi embora depois disso. Mas fez sem pagar. É isso que nós precisamos aqui julgar hoje. Tem prova da materialidade? Tem. O doutor promotor demonstrou ali a existência do ferimento, da lesão. Isso é a materialidade. Tem autoria? Tem. Em momento algum, Tiago negou o fato. Em momento algum, Tiago negou e não, isso eu não fiz. Até porque não tinha como nem negar, né? Olha os vizinhos, olha como tudo aconteceu. Deus em um ambiente familiar, né? No ambiente doméstico. Então ele se esquivou na defesa, mas negar ele jamais negou. E não há nada que a defesa venha argumentar que mude esse cenário de tentativa de homicídio praticado pelo réu. Nada que eles possam falar que altere isso. O magistrado, quando for explicar para vossas excelências a respeito dos quesitos, ele vai dizer: se quiserem votar com a acusação, votem de tal forma. Se quiserem votar com a defesa, votem de tal forma. Senhores, não tem nada a defesa. Nada do que eles pedirem. Vocês negue tudo para a defesa. Porque o que precisamos aqui hoje é de uma condenação. É de uma justiça na vida dessa vítima. E uma resposta para a sociedade. De que basta de violência. Basta a violência contra a mulher. Pedimos a condenação na tentativa de homicídio qualificado, quase duas qualificadoras. Motivo fútil. Está plenamente explanado. Ele atentou contra a vida da Maria porque queria mais dinheiro. Se isso não for um motivo banal, o que mais vai ser? Morrer porque não quis dar dinheiro? E na situação da violência doméstica, eles eram abaciados, eles viviam, era convivente dele, era a pessoa que cuidava das suas coisas, era a pessoa com quem ele passava as noites
descansavam as noites, faziam as refeições juntos. Essa mulher precisa de justiça. Essa mulher precisa ser olhada por vocês com bastante justiça. É isso que nós pedimos. E, bom, não tenho mais por que me estender, tendo tudo explanado de forma bem clara. E o que nós pedimos é a condenação do Tiago como as qualificadoras. Muito obrigado, senhor jurado, que Deus ilumine a consciência de cada um. Antes de passar para a defesa, dá 5 minutinhos para a gente ir no banheiro rapidinho, vamos no banheiro, tomar café e já passamos. Então, dando prosseguimento aos trabalhos, passo a palavra ao defensor para sua manifestação. Excelentíssimo senhor doutor presidente da Igreja Tribunal do Júri, Paulo César Roldão, é uma enorme honra estar novamente aqui dividindo a tribuna com Vossa Excelência, sempre muito firme e muito coeso em suas decisões. É uma honra tê-lo aqui no nosso comarca, né, sempre um juiz bem imparcial e justo. Estendo aqui também os meus cumprimentos ao ilustríssimo senhor doutor Tiago, promotor de justiça, sempre muito justo e nas suas palavras, e também muito educado, com sua fala sempre aveludada e elegante na condução dos trabalhos. Estendo também os meus cumprimentos aos senhores oficiais de justiça, que estão aqui hoje nos auxiliando, e também cumprimento a ilustre defensora, nossa colega, a doutora Andréia, hoje invertendo os papéis. E, não menos importante, hoje os nossos ilustríssimos jurados, excelentíssimos hoje, estão aqui hoje para decidir sobre o crime que estamos a apreciar. E hoje eu vi duas falas interessantes, tanto da promotoria como da acusação. Porque eles clamam pela condenação desse réu, pela suposta prática da justiça. Ao longo de todo esse processo, foi evidenciado nas investigações, nas falas de todas as partes, que na verdade isso foi uma lesão corporal, não foi uma tentativa de homicídio propriamente dito. Existem provas nesse processo que demonstram o oposto do que a acusação e a assistente fala. Que também não é nenhuma surpresa, não foi mostrado nenhuma dessas provas foram mostradas para vocês aqui nesse trabalho. E de uma forma muito resumida, também muito breve, vou analisar essas provas junto com vocês. Mas antes de mais nada, eu não vou aqui duvidar da inteligência de vocês. E já vou dizer, nesse processo, no primeiro e no segundo período, eu vou botar assim. E houve uma gravidade de fato. A vítima tomou uma facada. Isso é evidente, não tem como negar. A autoria também está presente. Foi o Tiago. Ele disse nos depoimentos dele que não se recordava, mas ele não negou. Mas ele não negou, ele disse que não se recorda. Você estava vivendo naquele dia e foi para casa e teve um início de discussão. Depois disso, não se recordava mais de nada. Então, nos dois primeiros quesitos, vocês vão botar assim, porque é evidente que
tem a materialidade do fato e tem autoria. Então, eu não vou aqui estender entendimento acerca disso. Acabou. Então, a única coisa que vamos trabalhar aqui, a dinâmica da defesa, hoje eu entendi muito mais a importância da defesa no tribunal do júri. Porque tudo que foi dito aqui, foram levantadas, isso é o papel da acusação, tudo que foi dito aqui foi mas não foi mostrada nenhuma evidência assim, de que ele teve a intenção de ceifar da sua então amarga naquela época. Não tive nenhuma prova evidente que teria a intenção de ir lá e fui lá. Você não quer me dar o dinheiro para mim continuar a beber? Então vou te matar. Não vi nenhuma evidência disso, até porque isso é muito subjetivo. A vontade do réu é muito subjetiva. Não dá para a gente aqui aferir a vontade que ele fez naquele momento. A gente afere a vontade pela conduta. Mas na condição em que ele estava naquele momento, embriagado, bebendo o dia inteiro, ele teria condições de exercer alguma vontade de executar ou de iniciar o ato de execução? Tanto teria que deu a facada. Tá, vamos chegar aí. Né? Ele teria condição de discernimento. Ele teria essa condição de chegar lá e falar assim, não vai me dar o dinheiro, então vou te matar. Ele teria condição naquele momento, na condição em que ele estava, de desferir o golpe para matar. Tanto é que o objeto do crime, a faca, quebrou, era uma faca de cozinha, uma faca de serra. Além disso, o lugar da facada, a facada acertou na mama da vítima. E conforme visto, que nós vamos analisar, o corte foi de 1,5 cm. O corte. Bom, olha para mim. Movimento 5.9. Esse documento aqui é uma peça do inquérito policial. A ordem do delegado foi que o investigador de justiça, o investigador de polícia, fosse até o hospital onde estava a Maria para apurar o que realmente aconteceu. Aconteceu Como consta nesse documento, informo que nesta data, por volta das 2h40, foi levado a conhecimento por uma equipe de polícia militar deste plantão a ocorrência de violência doméstica e conjugal, onde a mulher estava ferida por facadas no Hospital Zona Norte. E o homem conduzido pela equipe na viatura, também com lesões no corpo. Os fatos foram apresentados ao delegado do plantão, que orientou os policiais militares para que fosse levado o homem ao atendimento do pronto-socorro e me diligenciou para levantar os fatos junto ao hospital a respeito da mulher. Segunda pessoa de Silvana, no setor
registro do Hospital Zona Norte, às 2h16 deu entrada a pessoa de Maria de Fátima Florentino, sem a presença de acompanhante, com ferimentos pelo tórax. E após, dado continuidade ao atendimento na enfermaria, após a conversa com a enfermeira Marli, foi-me dito que Maria de Fátima estava em atendimento com o médico no momento em que está sendo feito as suturas nos cortes e que, após dado alta, por se tratar de ferimentos de grau leve, que, pela sua experiência, acredita que são cortes acentuados característicos de lesões intencionais por faca, que Maria de Fátima havia dito que esteve em um abrigo conjugal e que, de fato o marido havia sido facado. Bem, se nota dessa diligência que foi feita pelo investigador de polícia, junto ao hospital, é que lá naquele momento já foi constatado que era uma lesão de grau leve. É especulado. Isso foi dito pela enfermeira Marli. Além desse documento, João, para mim o 523. Só um pouco. Perdão, João, é o 212.2. Página 52. 212.2. Esse é 202, é 212. Esse daqui é o prontuário do dia do atendimento. E a gente não foi atendido. Aqui o motivo do atendimento. Paciente vítima de lesão corporal por arma branca causada por parceiro. Lesão por faca de serra de cozinha, pequena. Lesão na região da mão esquerda de cerca de 1,5 centímetros de extensão. Realizada anestesia e exploração da ferida com 2 centímetros de profundidade. Atingido velho tecido celular subcutâneo sem sangramento importante. Ou seja, a facada em si não causou hemorragia. Não causou nenhum tipo de hemorragia, o que já nos leva a crer que ela não correu risco nenhum de morte. Pode descer a página 53, não?
tanto não correu o risco que o procedimento foi realizado por uma costura, mas uma costura simples para baixo. Que no mesmo dia ela recebeu alta. No mesmo dia ela já recebeu alta. Além disso, pode incluir para nós, pode na página 56, João. Esse aqui é o atendimento, o relatório de atendimento do SAMU. Que ela foi recolhida lá pelo SAMU, no momento relacionado ao SAMU. Pode ir para baixo. Aqui a avaliação dos sinais vitais da vítima no momento do atendimento, não dá para ver certinho ali, né? No momento do atendimento, a pressão arterial da vítima era 13/9. Pressão normal. Uma pressão normal. Seus batimentos cardíacos eram de 128 batimentos. Também normal. Escala de coma de Glasgow, vou fazer a pronúncia correta. 15. Para quem não sabe essa escala, hoje nós temos a sorte de ter um enfermeiro aqui presente. É a avaliação que se dá num atendimento numa escala de números em que eles aferem essa pessoa está com polar nessa de avaliação específica. Eles aferem a abertura ocular, se ela é espontânea, a voz, a dor, e isso faz uma classificação, uma numeração em que é dado a cada sinal vital que a vítima apresenta. E o máximo de scores que você pode obter na escala de coma de Glasgow é 15, que é o normal, que é como nós estamos agora, aqui presente. Nós não estamos com nenhum tipo de sinal vital alterado. Era o que apresentava a vítima no momento em que ela foi atendida. Então, o que nos leva à conclusão? A vítima não correu risco de vida. Por que tentativa, se ela não correu risco de vida? Por que tentativa de feminicídio? E isso, a gente só volta lá atrás para avaliar qual que era a intenção. Se a vítima não chegou nem perto de morrer, o que quer dizer? Por que aqui hoje nós estamos aqui para ajudar um crime de tentativa? Se ela sequer passou perto de morrer. Isso aqui, conforme foi constatado no laudo de constatações de lesões corporais, em sequência abdominal, sequência 263 são tudo. Para baixo, para cima. Bom, isso aqui o promotor já explicou para vocês, que é um laudo de concentração de lesões corporais. Esse foi feito de maneira indireta.
tem o que você faz de maneira direta, que vai lá de corpo presente, faz, o perito olha as lesões que tiver, e daí faz a conclusão dele com base no que ele viu. E tem o indireto, que é esse documento aqui. Esse documento você elabora de qual forma? Analisando o prontuário da vítima. E o que foi analisado no prontuário? Foi óbvio. Olha lá, discussão e conclusão. Devido à alta precoce, subentende-se que a lesão proporcionou baixa gravidade. Isso aqui é o perito. E ele disse baseado no quê? Baseado no que tem no prontuário dela. Que o ferimento foi de baixa gravidade. Que a lesão foi leve. Então, por que a gente está aqui julgando? Porque a faca quebrou. É por isso que a gente está aqui. Isso aí é um entendimento que você tem. Isso aí é um entendimento seu. Sua hora de fala passou. A minha aqui está com você. Doutor, eu vou falar a hora que eu quiser. Não vai não. O aparte faz parte. Na minha vez, tu não vai falar. Vou. Não vai. O aparte faz parte. Então, peça a parte, daí o juiz defere. Daí deixa que o juiz decidir se ele vai definir ou não. Peça, não me interrompa. Então, senhores, analisando todo esse conjunto probatório de forma objetiva, e se vocês viram, em nenhum momento na fala, seja do promotor ou seja da assistente, eles mostraram esse documento para vocês. O promotor mostrou o laudo, mas ele não mostrou ali qual foi a conclusão desse laudo. Que essa lesão foi de baixa gravidade. E agora, analisando todo esse conjunto probatório, todas essas provas, essas evidências, demonstram que o que hoje vocês irão decidir aqui serão pela desclassificação desse crime, não pelo homicídio, pela tentativa de homicídio. Então, quando vocês forem votar o terceiro quesito, que é o réu Thiago Marcelino Nobre, assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio contra a vítima Maria de Fátima Constantino. Thiago deu início à execução do crime. As provas mostram o oposto. Então, quando vocês forem votar no terceiro quesito, votem não. Porque ele não chegou nem perto de produzir o resultado, que seria, em tese, um homicídio. Nem perto brasileiro, não sequer ficou internado. Não estou menosprezando o que aconteceu com essa vítima. O que aconteceu com essa vítima é uma situação que não deveria acontecer com ninguém. Ainda mais na condição de mulher. Como a gente vê por aí, né? Em todos os lugares, a violência doméstica imperando no nosso país. Mas também não é motivo para vocês pegarem esse réu de bode expiatório para condená-lo por tentativa de homicídio. Sendo que está claro que não foi tentativa de homicídio. Está claro. Todos os documentos, as avaliações médicas, a investigação apontaram para a lesão corporal. Então, senhores, primeiro e segundo quesito, vocês já têm a resposta. Que é sim, tem a materialidade,
do fato, tem autoria, porque foi o réu que praticou o ato. E no terceiro quesito, se ele deu início à tentativa de homicídio, a execução de tentativa de homicídio, você só tem não. Porque não é tentativa de homicídio. Não é. Então, senhores, eu trouxe aqui para vocês as provas que permeiam esse processo. Essa pessoa não passou perto também. Embora seja um ato desconhecido que aconteceu, mas nós estamos aqui para a justiça. E a justiça não se faz com justiça. Se vocês condenarem esse réu por homicídio, pensam na justiça. Porque não foi o que realmente aconteceu. Não foi isso que ele tentou fazer. Não foi isso o que ele fez. Ele tem que pagar sim pelo que ele fez. Está prescrito, doutor. Ele tem que pagar sim pelo que ele fez. Mas, por exemplo, Está prescrito. então, excelência, é o que tem de processo. É isso. No mais, aventando a hipótese de ele ser condenado na tentativa de homicídio, vocês precisam escolher entre uma qualificadora ou outra. Porque eu é motivo de fútil ou é homicídio. O que o processo diz? O motivo foi pelo quê? Pelo fato de ele não ter dado dinheiro para ela. Onde está esse processo que ele cometeu o crime em razão dela ser mulher? Que ele seria uma facada em razão dela ser mulher? Ou é um ou é outro. O único motivo que tem aqui é porque ela não deu dinheiro para ele. O motivo da facada é porque ela não deu dinheiro. Porque ele já conviveu com essa mulher há muitos anos. Se ele não gostasse de mulher, de gênero feminino, ele tinha esfaqueado ela há muito tempo. Se esse é o motivo aqui que está me trazendo é esse. Vejamos o que eu disse. O acusado Tiago Marcelino Lopes agiu contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. O motivo nós sabemos qual é da facada. Então, na remota hipótese de vocês reconhecerem que esse caso foi uma tentativa de homicídio, não reconheço pela qualificadora do feminicídio. Porque o motivo a gente já tem. O motivo já é conhecido, o motivo está no processo. Então, senhores, excelência. A desclassificação nesse caso é de vocês viram mais na escola. Está mais dando jeito. Não há nenhum elemento nesse processo que justifique a justiça. Então, façam justiça, mas façam uma correta justiça. Não tentativa. Então, senhores, fala da defesa sincera, com pedido de confiança, para que vocês reconheçam as
classificações. E é o que as provas dizem no seu curso. Defesa séria. Consulta o Ministério Público, você usar a palavra na réplica. Dispensa, excelência. Obrigado. Então, senhoras e senhores, jurados, encerrados os debates, eu pergunto se tem algum esclarecimento, se tem alguma dúvida, se querem esclarecer algum fato. Não? Com relação aos quesitos, doutoras, alguma correção, alguma alteração? Nada, excelência. Podemos deixar para explicar aqui já na sala? Então vamos preparar a sala, então. Vai ficar só os jurados e não os auxiliares. Comarca da região metropolitana de Londrina, Foro Central, Vara Penal Federal de Júri, Londrina, Primeira Vara Criminal. Autos 0002749-34-2017.8-16-0014, processo crime, autor do Ministério Público, réu, Thiago Marcelino Nobre. Thiago Marcelino Nobre, brasileiro, nascido em 21 de nove de 1984, natural de Goiânia Procópio, filho de José Maria Nobre e Tereza Maria da Silva Nobre, residente domiciliar no estado do Mato Grosso do Sul, foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, e parágrafo 2º A, inciso 1 do Código, acumulado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, na forma descrita na denúncia de sequência 13.1, pronúncia de sequência 289.1 e acórdão de sequência 325.1. O processo seguiu o regular trâmite, sendo uma vez pronunciado o acusado, por decisão transitada em julgado, foi zerada a data de hoje para julgamento perante o Tribunal do Júri Popular dessa comarca, oportunidade em que estão as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, o Direito de Justiça pediu a condenação do pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e feminicídio na forma tentada, sendo que no mesmo sentido foi o pedido da advogada da vítima. Enquanto a ilustre defesa do acusado sustentou a tese da ausência do âmbito necande, pugnando pela desqualificação para o crime de lesão corporal, alternativamente pelo afastamento da qualificadora do feminicídio. O egrégio Conselho de Sentença, ao responder os críticos por uma proposta, entendeu por bem, por maioria de votos, reconhecer a materialidade do delito, por maioria de votos, reconhecer a autoria delitiva, por maioria de votos, reconheceram a tentativa de homicídio, por maioria de votos, não absolveram o acusado, por maioria de votos, reconhecer a qualificadora de motivo fútil, e por maioria de votos, reconhecer a qualificadora da prática do crime contra a mulher por razão da condição do sexo feminino consistente em violência doméstica. Tendo em vista a decisão do membro do Conselho de Sentença, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado Thiago Marcelino Nobre, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, parágrafo 2º A, inciso 1, no artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, assim como o pagamento dos custos processuais na forma do artigo 104 do Código de Processo Penal, da aplicação e dos medidas da pena, circunstâncias judiciais, atento às diretrizes tratadas para o artigo 59 do Código Penal, passa a análise das circunstâncias judiciais, verificando que culpabilidade experienciada, estando presente elementos objetivos do tipo, pois que o denunciado de forma livre e consciente da interpretação do direito que praticou, estando ainda ciente de reprovada sua conduta. Antecedentes criminais, conforme informações do sistema oráculo, 368.1, o acusado não registra antecedentes criminais. Conduta social é normal, personalidade não foi tecnicamente avaliada, motivo do crime foi analisado pelo jurado, não cabendo terceiro mais consideração nessa oportunidade, circunstâncias e consequências do crime foram inerentes ao delito, o comportamento da vítima não contribuiu para o fato. Pelo que se expôs, conforme o artigo 68 do Código Penal, tendo em consideração as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixa a pena na base no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. Registro que o período do Conselho de Sentença reconheceu ter o réu praticado o crime por motivo fútil e contra a mulher por razão da condição feminina, conceito de violência doméstica. Escreve assim que a partir do crime por motivo fútil serviu para qualificar o delito para fins do plano e partido da pena base, enquanto a outra qualificadora será considerada como circunstância agravante nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Em base ao entendimento do juízo, quanto à aplicação da regra genérica na forma assim descrita, com o seguinte julgado. Recurso especial, número 83.1730, quinta turma do STJ, relator ministro Felix Fischer. Assim, considerando a existência de uma agravante, eleva a pena a ser estipulada em 1/6, resultando na pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão. Em circunstâncias especiais, geralmente, redução de pena. Por fim, temos a incidência da causa genérica de diminuição de pena da tentativa, captada no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, sendo que, considerando o intercrimes percorrido pelo acusado e ainda considerando a lesão imposta à vítima, diminua a pena a ser encontrada de 2/3, resultando na pena privativa de liberdade, 4 anos e 8 meses de reclusão. Pena definitiva, vencida etapa do artigo 68 do Código Penal, e na ausência de outras causas e circunstâncias legais e judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Thiago Marcelino Nobre definitivamente condenado a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão.
regime inicial de cumprimento de pena, regime semiaberto, conforme ao artigo 33, para o segundo e terceiro do Código Penal, em virtude da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais. Substituição ou suspensão da pena. Deixa de aplicar a substituição da pena de liberdade por restício de direito, que se refere ao artigo 43 do Código Penal, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código, em virtude do crime ter sido praticado mediante violência e a pena aplicada acima da requisitada. Disposições gerais. Temos que o acusado responde ao processo de liberdade, não sendo presentes requisitos e necessidade de sua custódia preventiva, não resultando a necessidade de aplicação de medidas cautelares, motivo pelo qual poderá aguardar em liberdade o início da execução da pena, artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Comunique-se à vítima da presente decisão, constando comunicado que dessa decisão poderá haver recurso pelas partes. Quanto ao bem apreendido, um cabo de plástico de faca, procede à destruição mediante termos autos. Certificado de termos julgados, peça-se a respectiva guia de recolhimento definitivo, encaminhando a várias execuções penais da comarca de residência do condenado, para a execução da pena aplicada, conformidade do Código de Norma da Garantia Geral da Justiça. Calcule-se o valor das custas processuais, estimando cuidado para efetuar o pagamento no prazo de 10 dias na forma do artigo 50 do Código Penal. Na forma do parágrafo 2º do artigo 201 do Código Penal, comunique-se a vítima quanto aos termos da decisão final e cumpre as disposições do Código de Norma da Garantia Geral da Justiça do Estado do Paraná, ordenando anotações e publicações externas necessárias, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, para devidos fins. Tendo em vista que a Defensoria Pública não está atuando nas ações penais em termos desse juízo, e considerando a nomeação para esse juízo, defensor acusado, a pessoa do Dr. Carlos Aparecido Lemos, e defensora vítima, a pessoa do Dr. André Pereira Rosa Silva, advogados militantes nessa comarca, os quais acompanharam aos atos do processo, que devem direito de trabalho na defesa do interesse do réu e da vítima, arbítrio e honorário advocatício no valor de R$ 4.000 para o primeiro defensor e de R$ 2.000 para a segunda defensora, que devam ser pagos pelo Estado do Paraná, na forma do artigo 22, parágrafo 1º da Lei de 1906, parágrafo 94 da Advocacia, e a resolução conjunta 15/2019 da PJ do Estado, Secretaria da Fazenda. Registre duas partes politimadas, essa foi publicada no plenário final do julho do Foro Central da Comarca de Região de Londrina, às 12h05, do dia 22 de novembro de 2023, Paulo César Roldão, juiz presidente. Pode se sentar. Então, feita a leitura da sentença, encerrado o julgamento, quero rapidamente só aqui agradecer e parabenizar o doutor Thiago, representante do Ministério Público, nosso companheiro aqui no dia a dia no trabalho na primeira vara criminal, a advogada Maria Pavite, doutor André, nossa companheira também, há bastante tempo aqui nas lides, nas varas criminais, parabenizá-la novamente pelo trabalho, espero vê-las mais vezes aqui nos auxiliando a fazer a justiça. Ao doutor Carlos Aparecido Lemos, acompanhado da doutora Monique, que fez como sua assistente hoje, parabenizá-los novamente pelo trabalho, espero vê-lo mais vezes aqui também nos auxiliando a fazer a justiça aqui na cidade de Londrina. Aos oficiais, o Thiago Haas, Thiago de Oliveira, ao Odin, ao João, nosso assessor, desde manhã que está na LID, para que os trabalhos possam sair do jeito que determina a legislação. Aos policiais militares, o policial militar que estava à disposição nossa aí, agradecer pelo trabalho, que sempre nos garante a segurança da sessão. E, por último, como sempre faço em todas as sessões, não me canso de fazer, agradecer ao senhor jurados, mais uma vez hoje, sorteados, e aqui nos auxiliando a fazer a justiça aqui na cidade de Londrina. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Temos algumas sessões esse mês ainda, conto com a presença, para a gente julgar o maior número de processos, acelerando a justiça aqui na cidade de Londrina. Obrigado, estou por encerrar essa sessão.